Primeiramente, uma boa tarde a todos vocês. É um grande prazer estarmos aqui, né, e ter vocês conosco aqui nas lives da UniC. Hoje a gente vai trazer um tema, né, que já foi abordado, que a gente falou até para vocês antes, que a gente ia trazer na live número 30, e a gente falou, vamos falar sobre violência contra a pessoa idosa, que é um assunto muito relevante e é especialmente deve ser muito tratado, sabe? É um tema que nós temos que falar cada vez mais, principalmente agora que nós temos essa possibilidade de troca aqui com as lives, temos essa possibilidade de estar trazendo a delegada, a doutora Ângela dos Santos, que está aqui com a gente hoje, que ela vai trazer esse tema super relevante. Mas primeiro, vocês sabiam que dia 15 de junho é um dia muito importante, porque é o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. Esse dia, ele foi instituído pela ONU, pela Organização das Nações Unidas, e pela Rede Internacional de Prevenção de Violência à Pessoa Idosa. E qual que é o objetivo desse dia? É sensibilizar a sociedade para combater diversos tipos de violência contra a pessoa idosa. E como aliado, nós temos aqui a delegada, a doutora Ângela, que veio trazer esse tema violência contra a pessoa idosa. Ela está representando aqui a Delegacia Especial de Repressão aos Crimes por Discriminação Racial, Religiosa ou por orientação sexual ou contra a pessoa idosa, ou com deficiência. Esse nome todo bem grande, né, doutora Ângela? É a DECRIM, né? Vamos falar assim, que fica mais fácil, né? A DECRIM. Então, doutora Ângela, por favor, se apresenta para a gente. Muito obrigada pela participação na nossa live hoje. Obrigada por estar conosco novamente. É sempre um grande prazer. Boa tarde, né, a todas, todos e todes. É um prazer enorme estar aqui, né? Fizemos a outra live que foi bem sucedida, com muitas pessoas participando. E a gente inseriu esse tema e as pessoas se interessaram, e é um tema de grande importância no mês que a gente celebra, que a gente traz uma data de conscientização, como você diz, né, com relação à pessoa idosa, a inserção dessa pessoa idosa no mercado de trabalho, seus direitos, sua integridade física, sua integridade psíquica, é de extrema importância. Então, eu sou Ângela Santos. Atualmente estou como delegada-chefe da DECRIM. A DECRIM é uma delegacia de repressão aos crimes por discriminação racial, religiosa, por orientação sexual, ou contra a pessoa idosa ou com deficiência. Na verdade, é um nome bastante grande, né? DECRIM, o IN vem de intolerância, né? De crimes de ódio, e a gente abrange, o nosso guarda-chuva abrange, acobertado temos 5 grandes temas importantes dos direitos humanos que são acobertados pelo nosso trabalho, né? E que é a raça, a religião, a população LGBT, a população idosa e a população com deficiência. E muitas vezes são pessoas consideradas invisíveis, né? Não se olha, não se fala sobre o tema, sobre as dificuldades, sobre os seus direitos, e especialmente com relação às pessoas idosas e com deficiência, que têm muito mais dificuldade de procurar uma delegacia, muitas pessoas idosas, em razão da idade, com algum tipo de doença já degenerativa, tanto mental, né, quanto física mesmo. E então a delegacia ela foi criada há quase 4 anos, janeiro de 2016, e ela tem esse viés, né, de acolher, né? Nossa ideia principal aqui da DECRIM é o acolhimento. Por quê? Aí as pessoas podem perguntar, mas por que o acolhimento? Porque quando você vai numa delegacia que atende todo o público no geral, nem sempre os policiais que estão ali na rotina do dia a dia, prendendo com flagrante droga, homicídio, roubo e tantas outras coisas que se tem numa delegacia, nem sempre eles têm capacidade de tempo mesmo, não é que não sejam preparados, eles são também, mas no dia a dia, nesse tumulto, nem sempre
conseguem dar um atendimento com acolhimento no plantão da delegacia. Então, a Decrim, ela veio com essa ideia do acolhimento, de não revitimizar, de um idoso, por exemplo, chegar na delegacia e ele poder falar com mais calma. Muitas vezes os idosos querem falar mais porque não tem com quem falar, então vai contar o fato muito lento, devagar, com pormenores, né? E às vezes é uma necessidade que o idoso tem de falar também. Então a delegacia está preparada para isso, mas todas as delegacias do DF também tem uma seção que chama SPCOM, que é de Polícia Comunitária, que atendem também os grupos vulneráveis, que tem também policiais capacitados para fazer esse atendimento. Certo. E, doutora, aquela pergunta que não quer calar, né? Quais são os tipos de violência contra a pessoa idosa mais comuns que vocês recebem aí na delegacia? Conta um pouquinho mais para a gente como que funciona esse processo, os tipos, né? Os tipos existentes de violência, que é sempre uma dúvida que a gente tem muito, para a gente saber até identificar se nós estamos sendo vítimas de uma violência na nossa própria casa também, né? Com certeza. Nós temos a violência contra o idoso de uma forma genérica, tanto para homem quanto para mulher, onde esse idoso sofre muitas vezes maus tratos, em muitos casos, dos seus cuidadores, que geralmente, na grande maioria, são familiares, né? São filhos, são netos, ou parentes próximos, geralmente. E os maus tratos se dão de forma física, de forma psicológica, verbal também, né, com ofensas verbais. E temos também a violência patrimonial, né, com retenção de cartão, de uma aposentadoria, utilização inadequada de uma conta bancária, compras que esse idoso não autorizou. Então, assim, a pessoa, esse filho, essa filha ou esse cuidador, ele não dá importância para o que a vítima, o que o idoso quer fazer, né? Então, assim, ele perde como se fosse a autodeterminação. Quem passa a mandar, quem passa a determinar, passam a ser esses cuidadores e fazer isso de uma forma abusiva, tirando a autodeterminação do idoso, que muitas vezes estão lúcidos, a grande maioria, e porque se não tiver, aí se entra com um processo para ter um tutor, um curador, né? Então, assim, mas esses são os casos mais que nós temos. Mas nós temos também, se tratando de vítima, de mulher idosa, né? Que ela é vítima de maus tratos dentro de casa, a violência doméstica, ela pode e vai ser inserida na Lei Maria da Penha. Que aí nós temos 5 tipos de violência, que é a violência física, a violência moral, a violência psicológica, a violência patrimonial e a violência sexual. E, por incrível que pareça, mesmo os idosos, a gente tem casos, às vezes, de violência sexual também. Que é muito cruel, mas assim, a grande maioria são os maus tratos, a violência patrimonial, muito grande mesmo, e a violência física e verbal, né, com maus tratos, sem cuidar, a pessoa está na cama, que precisa ser trocada às vezes, precisa de um respirador, ou precisa de uma alimentação adequada, e essa pessoa não tem, e geralmente esse cuidador não fornece essa alimentação, e sendo que a própria vítima, ela tem dinheiro, condição para se manter, mas ela não se mantém porque tem alguém de forma abusiva, pegando esse dinheiro, desviando esse dinheiro, e ela muitas vezes está com fome, está maltratada, numa situação de muito difícil de maus tratos, porque a pessoa desviou o dinheiro, o seu cuidador, no caso. Doutora, e a gente tem também uma pergunta que é muito importante. Como é que a gente consegue identificar quem é esse agressor, sabe? Porque às vezes a gente fica assim na dúvida. Esse agressor pode ser qualquer pessoa para ser considerado dentro dessa violência contra a pessoa idosa? Qualquer pessoa, até o familiar mesmo?
Sim, qualquer pessoa, cuidador, inclusive quando é de home care, tipo enfermeiros, cuidadores terceirizados, né? Também, então assim, quem tem esses cuidadores em casa tem que ficar muito atento, perceber os idosos, eles se comunicam, mesmo que eles estejam debilitados, eles se comunicam de forma corporal, né? Com o olhar, às vezes choram, às vezes não querem ficar perto daquele cuidador, às vezes ele tem alguma demonstração que faz com que nós percebamos que ele está sofrendo maus tratos. Às vezes é psicológico, às vezes é ameaça, então ficar bastante atento. E todos os familiares, porque assim, quando tem um idoso, geralmente às vezes tem mais filhos, né? Os outros filhos que não cuidam têm o dever de cuidado também, de estar observando aquele que cuida, né? Verificar, fazer visita, verificar a geladeira, os remédios, se estão sendo tomados, se esses remédios estão sendo tomados, se o local está salubre ou se não está. Aos demais. Oi, cortou um pouquinho aqui. Voltou? Cortou? Oi, tá me ouvindo, doutora? Oi? Pronto, voltou. É porque cortou o finalzinho Oi? aqui. Oi? Oi, doutora, tá me ouvindo? Acho que cortou um pouquinho o final. Tá me ouvindo? Oi, vocês estão me ouvindo, pessoal da live? Oi? Bom, acho que a doutora Ângela caiu a internet dela, mas a gente já vai voltar com a discussão. E, gente, hoje o nosso tema ele é mais um bate-papo. E eu gostaria muito de pedir para todos vocês para deixarem comentários, dúvidas, para que a doutora possa responder vocês da melhor forma possível. Então, deixem aqui nos comentários que a gente vai colocar o nome de vocês aqui. Eu gostaria muito que vocês participassem. Eu acho tão bacana quando a gente coloca a foto e a pergunta de vocês. Eu acho super interativo. Então, deixem aqui, tá bom? A delegada já vai voltar, acho que ela está conseguindo conectar aqui novamente. E a gente vai continuar. Oi? Voltou? Oi, tá me ouvindo? Voltou, tá Voltei. ótimo. Estamos te ouvindo. Então eu estava falando. Voltou. Eu estava falando desse cuidado, né? Que os demais filhos, os demais parentes têm que ter com quem exerce o papel de cuidador, né? Observar, ficar atento ao comportamento do idoso e também observar se ele não quer aquela pessoa, né? Então eu acho que são cuidados que a gente deve ter, conversar também com o idoso. E uma coisa que a gente tem, às vezes, a gente se perde nisso, porque o Brasil, os países ocidentais, de uma certa forma, a gente não foi muito treinado para lidar com os idosos, né? Os nossos não idosos. Mesmo. Uhum. Então, assim, precisa também, é muito importante essa iniciativa da Unicer, né? Unicer? Uhum. Isso mesmo, da Unicer. Né? É um portal muito importante, não só para os idosos poderem estar fazendo alguns cursos, estudando e tudo, mas a gente precisa preparar as nossas gerações de todas as idades, da minha idade, das suas, crianças e tudo, da importância do idoso. Esse idoso a gente precisa inverter essa ordem de valoração, né, que a gente tem das pessoas. A gente está no mercado vivendo tempos da informação, onde os jovens obtêm muito mais fácil e rápido essa questão com a informática, a tecnologia, a própria informação em si, mas a gente não pode descartar de forma alguma toda essa história que o idoso traz para a gente, né? Que é o nosso embasamento. Então, isso tem que ser muito falado e muito respeitado. Então, quando você cria aqui no DF, no Distrito Federal, uma delegacia específica também para o idoso,
nós trabalhamos com outros temas, mas com idoso é o nosso maior público, infelizmente, né? Porque assim é disparado o maior número de ocorrências. Infelizmente, porque teria que ser pelo menos mais equilibrado, né? Não infelizmente por causa dos outros. Mas a gente precisa desse novo olhar para esse idoso, que ele é o nosso embasamento. Então, assim, observar mesmo com conversas, valorar esse idoso no sentido também de dar autonomia para ele. Não é porque ele é idoso que ele perdeu a autonomia, que ele não pode movimentar sua conta bancária, que ele não pode fazer suas coisas na sua casa, porque a gente também tem uma cultura que, nossos pais, por exemplo, ai mãe, você não pode fazer isso, né? Ai pai, você não pode fazer isso. A gente começa a inverter a ordem, né? Querer mandar, né? Querer mandar, querer ter aquele domínio sobre eles. Claro que a gente faz isso muito com cuidado, né? Querendo de uma certa forma proteger mesmo, assim, para não. Mas quando a gente faz isso, a gente acaba tirando a autonomia deles, que aí pode vir uma depressão, pode vir outras doenças, porque o idoso, dessa forma que ele é cuidado e tratado, ele acaba se sentindo inútil, né? E quando a pessoa se sente inútil, é uma porta muito grande para uma depressão, e assim, a gente tem um índice grande de idosos com depressão. Então, assim, é todo esse olhar de ter esse cuidado, essa proteção. Se precisar de cuidados, a gente tem que cuidar sim, mas também, se eles têm capacidade de fazer, dar autonomia para eles, porque eles são donos do... Oi, voltou. Sim, e doutora, tá ouvindo novamente que acho que caiu? Oi? Oi, Hilda. É porque a delegada tá com problema na internet. Ela já vai voltar, tá bom? Vamos continuar aqui com as perguntas de vocês, né? Eu já anotei umas aqui. Tá, Francisca, sua pergunta é a próxima aqui, viu? Muito interessante. E vocês todos também continuem mandando perguntas no nosso chat para a gente poder responder vocês e poder discutir um pouquinho hoje também, tá bom? Vamos voltar daqui a pouco, ela já vai entrar. Oi, doutora Ângela. Conseguiu? Conseguiu voltar? Tá me ouvindo? Estamos. Tá caindo bastante aqui. Mas conseguiu entender o raciocínio? Deu para entender? Sim. Faltou só a conclusão do finalzinho, né? Mas deu para entender o raciocínio, sim. Que é isso que, assim, trazendo para essa cultura que a gente faz, é ter o cuidado necessário que se precisa ter, né, com esse idoso, tanto os cuidados médicos, assistenciais, todos os cuidados que ele precisa ter, os direitos e tudo, mas também deixar esse idoso com autonomia, se ele pode fazer, se ele tem lucidez. O que a gente vê muito é as pessoas, os parentes, os filhos, netos, brigando por um patrimônio que a pessoa, filho ou neto, acha que tem direito, né? Ele não tem direito enquanto esse idoso vida tiver, né? Enquanto vida a pessoa tiver, o patrimônio é dela e ela faz dele o que bem entender dentro do que a legislação permite, né? Então a gente precisa ter esse entendimento de respeito mesmo. Quando você tem esse respeito, você começa a olhar o idoso com outro olhar e a gente vai evitar muitos casos de violência, porque o que a gente percebe também que essas violências, como muitos conflitos geracional, entre pais e filhos, que são naturais, às vezes não são resolvidos anteriormente, né, antes do pai ficar idoso, por exemplo,
E quando esses pais estão idosos, essa pessoa que é o cuidador, que é o filho, que tem conflitos com eles, que já tiveram e que não foram resolvidos, é como se fosse a oportunidade também de estar martirizando, estar maltratando aquele idoso. E que isso também existe. Então, que a gente busque, a gente precisa buscar mais relações saudáveis, né? E Claro. entender que mesmo que eu tive um pai que às vezes foi um pai ruim, Até pela ruim que criação, eu né? Uma digo, criação mais rígida, né? Aquela. às vezes teve mesmo um pai ou uma mãe que foi muito ruim para aquela criança, casos de abuso até. Mas assim, quando eu estou cuidando dessa pessoa, é um ser humano que mesmo que tenha feito tudo que fez comigo, a gente já pegou casos, né? Que os pais anteriormente eram muito cruéis, eram muito cruéis mesmo, assim, não é só de criação diferente, né? Mas mesmo assim, quando eu estou com aquele idoso ali, para que seja cuidado, é uma pessoa, é um ser humano, é quem me colocou na vida, só estou na vida por causa deles, né? Só tenho a vida, a luz da vida, a chama, porque me foi dado pelos meus pais, independente de de que forma eles foram para mim. É isso, assim, um pouco, Thaís. Eu acho interessante você colocar sobre esse assunto, porque é como se fosse uma quebra de um ciclo da violência, né? Você não quer continuar aquele ciclo. Se seus pais eram agressivos, você veio de um lar muito agressivo, e aí você não quer que ele passe, você não quer passar esse exemplo para os seus próprios filhos. Você quer Com quebrar aquilo. certeza. Então, isso é uma ideia também legal, né? Da gente poder olhar a É situação e verdade. fazer diferente, né? Aprender, ter a possibilidade de mudar. E a constelação sistêmica familiar, que hoje é utilizada, né, no direito, nos fóruns, na vara de família e tudo, eu não sou especialista no caso, eu sou muito apaixonada pelo tema, mas eu não sou especialista, não tenho formação, mas ela traz justamente isso, né, que é honrar os nossos antepassados e olhar para frente, justamente para você não levar novos conflitos do nosso inconsciente familiar, levar para frente, né? Então, assim, para gente, e que a gente deve ser grata aos nossos pais, simplesmente pela chama da vida. Eu acho isso muito bonito, né? Então, assim, é difícil, às vezes muito difícil de você dar Muito. conta de lidar com isso, mas que a gente possa falar mais sobre isso. Fica aqui até a minha sugestão para você aí, que você lida com os idosos, trazer talvez alguém da constelação sistêmica para falar sobre isso com os idosos. Eu acho muito lindo e é utilizado hoje no mundo jurídico e tem resolvido muito conflitos com a própria constelação, sem que você precise ajuizar a ação. E às vezes chegam aqui para gente situações que nem é tanto crime assim. No fundo, são tantos conflitos familiares que talvez um trabalho terapêutico ali resolveria e não chegaria à prática de um crime, por exemplo. Uhum, certo. E, doutora Ângela, continuando assim, falando um pouquinho sobre a questão sobre como assim encontrar, identificar, né, essa questão da violência doméstica sofrida na própria casa, a aluna Francisca, vou colocar aqui a pergunta dela, ela estava falando sobre o uso de câmeras escondidas perto do idoso. O que você acharia sobre isso? E porque assim, muitas vezes essa violência que o idoso está sofrendo pode ser uma psicológica, né? Que não é às vezes tão fácil de identificar. Às vezes a pessoa sempre foi calada, então você não consegue notar muito bem. Ela está mais calada que o normal, mas assim, aí ela está perguntando sobre o que a senhora acha sobre isso, se compensa utilizar essas câmeras, se é legal. Se esse idoso está sem poder se comunicar, ou está inabilitado, ou está acamado, não tem condições de decidir sobre o uso da câmera ou não, eu acho interessante. Agora, se o idoso ele tem essa capacidade de decidir, eu acho que precisa ver com ele se ele quer que ponha uma câmera, porque vai estar invadindo a privacidade dele. Com Se certeza. esse idoso ou essa idosa está numa situação que não tem condições de decidir sobre isso, e você desconfia que um cuidador esteja agredindo psicologicamente
não, a casa é do seu pai, da sua mãe, você não está invadindo a privacidade de ninguém, né? Eu não vejo problema nenhum em colocar a câmera, não, né? Mas se o idoso não está nessa situação, é necessário, sim, que tenha autorização do idoso, porque às vezes ele consente, não, vamos colocar, porque ele faz, aí fica registrado, serve como prova. Sim, com certeza. Até porque às vezes não é tão fácil comprovar, né? Como a gente estava falando, às vezes a atitude não fica tão visível, né? Não tem hematomas, né? Não tem aqueles outras, assim, possibilidades que a gente consegue visualizar a violência, né? Os indícios, isso. Temos também aqui uma outra pergunta, doutora Ângela, da Ângela Cristina também, sua xará. A Ângela participou da outra vez. Ela falou o seguinte: o Conselho Tutelar também atende o idoso? Não, o Conselho Tutelar atende simplesmente criança e adolescente. A gente tem aqui em Brasília a Central Judicial do Idoso, que é composta por juízes, promotores e defensores públicos. E que a gente tem uma parceria grande com eles, que tudo que chega lá para eles, eles encaminham para nós em termos de denúncia ou requisição para instaurar inquérito. E o Ministério Público da Central do Idoso, aqui no DF, que é a Progide, é quem controla o Disque 100 com relação aos idosos. Então, se você tem uma denúncia para fazer específica sobre idoso, é o Disque 100. Aí vai para o Ministério Público, para a Progide, a promotora de lá, a doutora Maércia, ela encaminha para nós e nós vamos ao local. Entendeu? Então, assim, além do Disque 100, aqui específico no DF, que como a gente está falando em live, a live se propaga, pode ser para outros estados, é o Disque 100, é o geral do Brasil, né? Que é do Ministério dos Direitos Humanos e da Mulher. Eu não lembro nunca o nome certinho. Que era o antigo dos Direitos Humanos. E aqui no DF nós temos o 147, né? Que é a nossa 197, que é a nossa... Vou colocar aqui para vocês, ó, aqui 197. Na tela. Isso, aqui, ó, gente, vou deixar aqui para vocês anotarem. E também o site da Polícia Civil, né, da delegacia, que você faz o registro também online, de forma eletrônica, que é uma novidade, né, que está sendo bem útil também. E aí vocês podem tirar o print aí dessa tela para vocês guardarem, né, e também a delegada Ângela também ressaltou que vocês ligando para 197, ele inclusive pode receber denúncias anônimas, porque a gente sabe da importância da privacidade da vítima num momento como esse, porque nem sempre é fácil denunciar o agressor, porque muitas vezes ele está perto demais da gente, é alguém que a gente ama, mas tem esse número para vocês ligarem de forma anônima também, tá? Garantindo a privacidade de vocês. Oi, doutora? Isso, e aí, então, toda denúncia que chega aqui, ela é investigada, a gente tem uma seção específica para os idosos, que é a seção de investigação de crimes contra os idosos, e as meninas são muito preparadas e vão ao local. Vários casos a gente já chegou no local e constatamos, inclusive, uma situação flagrancial de maus tratos, o cuidador é preso, já foram presos várias vezes, situações bem deploráveis, e que a gente precisa, e que elas trazem, ou se não for o caso, uma situação, muitas vezes não é nada, chega lá, é só uma denúncia que, infelizmente, às vezes as pessoas imaginam que, não é nem infelizmente, às vezes imagina que está havendo maus tratos e denuncia, e é interessante, a gente vai lá e a gente constata que realmente não há nada de ilícito, apesar de ser uma casa simples, humilde, tudo, o idoso está com alimentação, está bem cuidado, e aí as meninas fazem um relatório e a gente encaminha para o Ministério Público. Certo. Doutora Ângela, no mesmo sentido da primeira pergunta, né, que foi sobre o uso de câmeras, né, para evitar maus tratos, a Maria Cruz também deixou uma mensagem aqui para a gente, ela ficou um pouquinho, vou até colocar uma outra, assim, tá, não, te tirou, deixa eu ver.
A Maria Cruz falou o seguinte: tenho minha mãe idosa, as câmeras são instaladas em um lugar bem visível. Agora mesmo tivemos que trocar de cuidadora, mas a primeira coisa que eu faço é mostrar as câmeras. Deixo claro que é para proteger em relação à minha mãe, assim como proteger a cuidadora também. Será que fiz a coisa certa? Eu acho que sim, ainda mais que deixa claro para a pessoa, né? Mais interessante ainda, né? E as pessoas, sabendo que tem câmera, que está sendo vigiada, monitorada, vai ter muito mais cuidado com essa pessoa. Eu acho que é um cuidado que ela está tendo. Mãe, né? Eu acho, eu não entendi direito, mas eu acho que é com a mãe dela. Eu acho que ela está fazendo certinho, sim. Uhum. E ela tá avisando também, né? Porque aí a cuidadora Isso, também já tá sendo avisada que tá utilizando a câmera, a própria mãe também já deve ter sido avisada, né? Para proteger a isso, com segurança de certeza. ambos. E aí teve o Com consentimento de certeza. ambas as partes, né? Sim. É... Geralmente as pessoas instalam câmeras sem o consentimento da pessoa quando já tem um crime acontecendo e não tem prova. Ah, Aí tem a uma gente orienta suspeita, que se né? coloca, né? Tem uma Uhum. suspeita do crime acontecendo e não tem como provar. Então, geralmente as pessoas colocam a câmera nesse sentido, desde que o idoso tenha consentimento, né? Ele Uhum. estando lúcido. Claro. Ou se ele não estiver lúcido, quem for o responsável por ele, Ah, óbvio. claro. A Terezinha também deixou aqui uma pergunta bem interessante, que é o seguinte: doutora, qual deve ser a nossa postura quando os familiares começam a cercear a nossa liberdade, achando que somos menos espertos, digamos assim? Que é bem o que você falou, né? Já estava até respondendo sobre isso, né? Eu acho que se tiver o caso de estar cerceando a liberdade, né, para entrar, pode tanto procurar judicialmente, né, uma medida para que tenha acesso ao seu familiar de forma mais tranquila, pacífica, né? O juiz determinando, eu acho. Ou, no caso, até pode ser considerado um constrangimento, eu não sei de que forma isso é feito, se é com violência ou grave ameaça, que pode caracterizar o crime de constrangimento, dependendo de como ele é feito, se é com ameaça ou grave ameaça a pessoa, né? Uhum, risco de vida, Então, né? mas assim, o ideal é procurar uma medida, isso, o ideal é procurar uma medida judicial que lhe garanta o acesso plenamente, né? Certo. A Dice trouxe um tema que eu acho muito importante a gente falar, né? Porque muitas vezes a gente está visualizando o crime acontecer em público e a gente não, às vezes não sabe como se portar, como agir, né? Então a Dice perguntou o seguinte: o que fazer quando vemos maus tratos disfarçados? Isso é bem importante, né? Que às vezes não está tão visível assim, ou às vezes sim, a um idoso em público, sem muito alarde. Eu acho que tem que ou chamar o policiamento, né? Chamar o policiamento, olha, eu acho que ele está vendo maus tratos, né? Chamar o 190 para verificar ali, observar e tudo. Ou se for alguma coisa que seja reiterada, fazer a denúncia para que as pessoas possam realmente verificar isso, né? Mas em público, e se está vendo que alguém esteja maltratando o idoso, nossa orientação é que chame a polícia, né? E nesse caso, para situações que estão acontecendo, flagranciais, a polícia militar acionar o 190. É pedir um socorro, né? Uhum. Tem uma outra pergunta aqui da Fátima Lemos, que é: qual é a punição para quem agride um idoso hoje aqui no Brasil? Então, nós temos algumas penas, infelizmente, o Estatuto do Idoso traz penas baixas, se for só os maus tratos, né? Que é considerado pena de até 2 anos, infelizmente, bem pouca mesmo, se Nossa, é for bem homem, baixa né? Se mesmo. for. E geralmente é um termo circunstanciado, né? Que a pessoa assina o compromisso. Só que às vezes nem sempre o crime vem só com maus tratos, né? Pode vir com abandono, caracterizar outros crimes também, né?
o abandono, a omissão de socorro. Então, a gente já fez vários flagrantes que a pessoa, o autor, ficou preso, mas porque tinham associados outros crimes. No caso, a omissão de socorro, o abandono, apropriado. A apropriação do cartão, a pena é maior do que o próprio maus tratos. Uhum. Né? Então, assim, quando ele está apropriando, que geralmente também está, então está apropriando, então a pena é maior, até 4 anos, né? E aí a gente consegue fazer uma situação flagrancial ou um pedido de prisão para que essa pessoa seja presa. Certo. E doutora Ângela também tá. Ah, o seu nome tá até. Tem até que alterar aqui, né? Doutora Ângela, tá por aí? Doutora Ângela? Oi? Voltou? Oi? Oi, tá, não tá mostrando a sua imagem. Acho que voltei. Voltou? Me ouvindo? Voltou. Voltou? Certo, voltou. E tem uma questão que eu acho que muitas pessoas também têm essa dúvida, que é como provar, sabe? Porque às vezes é muito difícil de provar determinados crimes, por exemplo, podem acontecer. A gente até conversou sobre isso na live número 30, né? Que vocês podem ver aqui nos nossos vídeos da UniC, que a gente estava falando que às vezes é difícil da gente provar, né? Aí, para a gente fazer fazer esse boletim de ocorrência, para a gente juntar essas provas que está ocorrendo uma violência, como que o idoso pode fazer para juntar e ter mais consistência? Então, a gente faz, assim como as oitivas da criança também, a própria oitiva dessa vítima, corroborada às vezes com outra testemunha, às vezes você não tem prova física, né? Que é o exame de corpo de delito, por exemplo, às vezes não consegue fazer a prova material. Mas você tem uma prova testemunhal, né? Então a gente vai ouvir. As policiais são especializadas, né? São preparadas para ir ao local e tem. Oi? Oi, tô te ouvindo. Hoje está bem difícil. Não se preocupa não, acontece. Aí as meninas são capacitadas para ir a um local, né, na casa de um idoso, conversar com esse idoso, certas perguntas que são direcionadas para saber algumas coisas, se tem comida nessa geladeira, se tem remédio, se ele faz um tratamento e se está seguindo, se está indo ao médico, se ele está sendo assistido ou não. Então, assim, existem vários mecanismos que a delegacia faz e pode fazer, que é daí a importância de se ter uma denúncia. Qualquer denúncia que seja, a gente verifica em loco, né? Ou no local, desculpa. A gente verifica no local, vai à casa do idoso, da idosa, e ali é feita uma avaliação como se fosse quase que um assistente social mesmo, é um investigador, mas que vai com esse olhar também social, de observar também outras coisas, como esse idoso está, se ele está abatido, se ele chorava, se ele não queria falar, se ele estava com medo. Mecanismos que uma delegacia especializada na repressão aos crimes contra os idosos, ela é capaz de fazer e tem que estar preparada para fazer. Claro. E é importante também a gente até trazer uma questão aqui que a Marilda trouxe, que é o seguinte: pode o idoso processar o vizinho porque o inquilino da casa, por os vizinhos, está fazendo barulho dentro do horário previsto da lei? Barulho excessivo, eu imagino que ela deve estar, né? Sim, e principalmente agora, né, nesse período de pandemia, a gente tem visto decisões no sentido de, dependendo do caso, de interromper a obra, né? Do juiz determinar a interrupção da obra. Às vezes o síndico não permite também, dependendo do caso. Então, assim, é bom consultar. A gente tem a Defensoria Pública, né? Não cabe a mim falar aqui das medidas legais cíveis, né? Cabe procurar um advogado, a Defensoria Pública, que pode entrar com uma medida até para impedir que essa obra continue, principalmente agora, mesmo sendo durante o dia, durante a pandemia, porque está todo mundo dentro de casa, de forma muito... não tem como o idoso sair,
muitas vezes as crianças também. Então, assim, tem tido novidades, né, juridicamente nesse sentido, e até os próprios síndicos, né, estão tendo um olhar com maior sensibilidade nessa questão, e às vezes não autorizando, o próprio condomínio não autorizando que se faça certas reformas ou trabalho durante a pandemia. Mas, independente disso que eu trouxe sobre a pandemia, se o barulho for excessivo, cabe sim ocorrência, no caso, perturbação do sossego, né? É um crime com a pena pequena, mas é um termo circunstanciado, a pessoa vai ter que se explicar no juizado especial criminal e pode gravar os barulhos, né? Então, essa coisa são as provas que pode se conseguir para apresentar no registro de ocorrência, por exemplo. Ah, com certeza. E porque as pessoas têm uma ideia que perturbação do sossego é só depois de 10 horas, não. Ah, que é tipo, depois do sossego mesmo. Até mesmo quando tá naquele horário previsto, né, pela lei, sim, né? Sim. 10 horas é um horário que a gente estipula pelo bom senso, né? Tipo, poxa, depois das 10 horas chega, né? Vamos todo mundo ficar quieto e dormir. Mas não é que seja regra e está estabelecido, não. Se foi à tarde ou foi de manhã, qualquer horário que é um barulho excessivo que prejudica, que não dá para a pessoa se concentrar e tolerar, né? Porque às vezes a gente tolera, o vizinho um dia só que fez aquilo, a gente tolera. Agora, quando aquilo é repetitivo, que se torna intolerável, é o caso da perturbação do sossego, sim. Certo. Teve algumas pessoas que estavam perguntando sobre, até você estava explicando, né, doutora, sobre a diferenciação da questão da delegacia da mulher e a delegacia de vocês, da DECRIM, né, que atende a pessoa idosa, né, que inclusive atende a mulher idosa, né, então eles estavam tendo algumas dúvidas sobre essas duas delegacias e quais procurar. Vou continuar colocando aqui a pergunta de vocês. Cadê? A Angélica. Angélica, a doutora Ângela vai responder sua pergunta, tá? Porque existe uma diferenciação, sim, das duas delegacias. A DECRIM, ela vai atender a pessoa idosa, tá? E a da delegacia da mulher é outro número, tá bom? Ah, que bom que vocês estão gostando da aula. Tô lendo aqui os comentários de vocês. Aparecida, obrigada pelo comentário. Ela disse que a aula está muito boa. Obrigada, viu? Tá me ouvindo? Oi, voltou. Só que eu consegui pegar outro ângulo aqui, porque eu não consegui mais pelo aquele aparelho, vai ficar um pouquinho desfocado, tá bom? Não tem problema. Isso, não tem problema não. Aí a gente estava continuando o raciocínio, né, que é aquela questão que eles querem saber a diferenciação, né, para qual delegacia procurar, até para entender a competência de cada uma delas, né, da DECRIM e da Delegacia da Mulher com relação à violência. Então, a Delegacia da Mulher, ela atende a mulher no geral, seja criança, seja mulher adulta, seja mulher idosa, seja criança não, seja adolescente, seja mulher adulta, seja idosa, né? Porque ela atende no sentido da violência doméstica, por exemplo, uma idosa que é agredida pelo seu marido. Então, ela atende. Não que nós não podemos atender. Eu não posso atender um crime de violência doméstica de uma mulher adulta sem ser idosa. Mulher adulta sem ser idosa é até 59 anos. 60 anos já é considerada idosa pelo Estatuto do Idoso, né? Então, eu não posso atender até 59 anos, se for registrada uma ocorrência dessa, eu vou encaminhar para a DEAN, Delegacia da Mulher. Mas a idosa, a gente atende os casos de violência doméstica, sim. A diferença é que, como a DEAN tem plantão, ela trabalha 24 horas. Então, aconteceu o fato à noite, vai levar, se a polícia vai prender, ela vai levar para a DEAN ou uma delegacia circunscricional. Mas durante a semana de segunda a sexta, nós podemos fazer o registro da ocorrência, requerer medidas protetivas, assim como indica a própria Lei Maria da Penha.
Certo, obrigada. E tem outra pergunta aqui, da Dice Maria também, tá? Ela perguntou o seguinte: em instituições de idosos, a quem recorrer quando a própria direção da instituição contribui para os maus tratos? Para a polícia. A polícia? A polícia pode fazer tanto a denúncia, né, que aí a delegacia vai apurar, nós já apuramos, vai apurar. Às vezes é mais difícil, sim, porque a pessoa, a direção da instituição detém todos os mecanismos ali de ocultar. Me ouvindo? Sim. A direção, às vezes, tem todos os mecanismos para ocultar provas e tudo, mas nada que a polícia também não esteja preparada para ouvir outros idosos como prova, ouvir funcionários. Então, tem todo também tem todo um mecanismo, um instrumento próprio, adequado no combate a esse tipo de violência dentro das instituições. Certo, obrigada. Fazer a denúncia 197, 197 também, ou ir à própria delegacia, ou no Disque 100. Certo. Tem uma outra pergunta também da Ângela, que ela perguntou o seguinte: pode denunciar um filho que se recusa a visitar um pai idoso, né? A questão de abandono mesmo, né? Se não tiver ninguém que cuide desse idoso, sim, pode denunciar. Agora, se tem vários irmãos, aí é uma questão, você entra na questão do cuidado, que aí ele não é obrigado, né? Aí, a não ser que a família entre com ação para que seja dividido os cuidados e tudo, mas o abandono não é só, se tem alguém cuidando desse idoso, não é abandono mais. É uma carga maior, digamos assim, para quem está cuidando. Mas não é abandono porque tem alguém cuidando. O que se pode fazer, talvez judicialmente, estipular que um cuide, o outro cuide também, dividir a carga. A carga que eu digo no sentido de trabalho, de às vezes é uma pessoa acamada, né? Dividir o trabalho, o tempo dedicado ao idoso. Mas você obrigar esse filho a visitar o pai, você não tem como. Isso não caracteriza abandono, a não ser que não tenha ninguém com quem esse idoso ficar. Certo, obrigada. Vamos ver se tem mais algum. Ai, meu Deus, tem uma pergunta engraçada aqui. Desculpa, Aurora, mas eu achei engraçado. Aurora, como é que tá acontecendo isso com você? Meu Deus, vamos lá. Posso processar meu vizinho por subir no meu telhado e danificá-lo? Por danificá-lo, processar criminalmente não, né? Porque a não ser que ele queira, que não existe o crime de dano, que a gente chama culposo. O que é um... Tá me ouvindo? Sim, estamos te ouvindo. Sim. Tá me ouvindo, né? Não existe o crime de dano culposo. O que é culposo? É aquele que a pessoa não teve a intenção de praticar, né? O doloso é aquele que a pessoa teve a intenção de praticar. Se o seu vizinho sobe no seu telhado e decididamente, deliberadamente, ele vai lá e fala: eu quero quebrar o telhado da Aurora, aí sim pode ser o dano, crime de dano. Sim. Mas nesse caso parece que não é isso. Ele sobe, aí tem que saber por que motivo ele sobe nesse telhado, para que é. Então, eu não consigo agora te dar uma resposta exata, porque do jeito que foi processo formulada a pergunta, fica um pouco difícil para mim, mas precisa saber para quê. No mínimo aí, o que ele está fazendo em cima do seu telhado, né? Pode ser uma invasão de domicílio, né? Ali da privacidade, para ver alguém, eu não sei em que sentido. Depois, se ela quiser mandar para a gente de forma melhor, inbox, aí a gente responde. Verdade, obrigada. Tem uma pergunta aqui, doutora, que você vai gostar bastante, que eu acho que isso é muito importante, né? Olha só, a Sueli Rodrigues, ela perguntou o seguinte: tem acompanhamento psicológico oferecido pela polícia em casos de agressões ao idoso? Olha, ao idoso, a gente não tem ainda, a gente tem a rede parceira. O que é a rede parceira? Da mesma forma que a investigação, o combate à violência contra a mulher, ela tem uma rede parceira que dá toda uma sustentação, porque não adianta só aprender o agressor. Eu preciso dessa rede parceira que me dê o sustento. É uma casa que eu possa mandar o idoso, no caso de ele não ter para onde ir,
né? Eu peguei um caso agora há pouco, mesmo hoje, inclusive, de maus tratos, e os idosos estão na casa do agressor. Se você deixa esses idosos lá, então para onde eu vou colocar esses idosos que estão bem debilitados? Aí tem instituições que a gente orienta, que a gente encaminha, mas quem faz isso mais é a própria Central do Idoso, né? Que é uma coisa que a gente está aqui há um ano e pouco, que a gente está querendo criar essa rede parceira com relação ao acompanhamento psicológico para o idoso, em parceria com a delegacia, né? De rede parceira para a gente encaminhar o idoso caso ele queira fazer esse acompanhamento. Certo, nossa, muito obrigada. Alguém tem mais alguma pergunta? Vocês têm, assim, se vocês quiserem continuar, a gente vai ler mais uma pergunta, porque a gente já tá... Nosso horário aqui, ele voa, né, doutora Ângela? Quando a gente vai ver, já deu 1 hora de live e a gente tá aqui. Meu Deus, acabou já. Então, a gente vai ler mais uma pergunta. Eu quero fazer uma roda com vocês, com eles. Uma roda de conversa. Nossa, quando voltar dessa pandemia, temos que, com certeza, você vai lá nas turmas, eles vão amar recebê-lo, pra gente poder conversar, né? E ter mais tempo, né? Vai ser muito com certeza. Eu não vi nenhuma pergunta nova aqui a mais. Deixa eu ver se eu perdi mais alguma aqui por cima. A Francisca fez um comentário aqui, acho que convém colocar bastante, que é assim: doutora, a saúde em casa deveria voltar, onde os agentes de saúde e os médicos iam em casa, né? Que é bem o que também estava conversando, né? Sobre parceiros, né? Isso. Que auxiliam nessa parte. Aqui no DF, a gente tem um núcleo, eu juro que eu esqueci o nome agora, mas eles são bem parceiros com a gente. Eles atuam com idosos que não tem mais casos mais graves, mas que não é caso de internação. É núcleo. Eu esqueci mesmo o nome agora, depois qualquer coisa a gente pesquisa e põe para vocês. Mas eles não são os agentes da saúde, igual ela questionou, que é extremamente importante mesmo. Mas tem esse núcleo que atende os idosos que têm alguma dificuldade ou está sendo assistido, mas não é caso de internação. Então, eles vão uma vez na semana na casa do idoso e eles têm sido muito parceiros. Nós já fizemos, inclusive, flagrante, né? Porque eles trouxeram a situação para a gente foi lá e conseguiu prender o agressor. Então, mas assim, é muito importante a pergunta dela, é interessantíssima, né? E porque é um agente que ajuda mesmo no combate à violência, porque é uma pessoa que vai ter acesso à casa, vai ter acesso ao idoso, vai conversar com o idoso e tem esse olhar também, tanto clínico, né? Clínico e para te conseguir diagnosticar, no sentido aqui figurado, uma violência, né? Verificar, na verdade, a palavra é essa, que aquele idoso está sendo vítima de maus tratos ou de violência, tanto física, psicológica, e comunicar, porque inclusive é de comunicação compulsória, notificação compulsória para a polícia, em caso médico, assim como as crianças, perceba que tenha uma violência contra o idoso ou contra as crianças, por exemplo, adolescentes, eles têm que comunicar, fazer essa comunicação compulsória para a polícia e a gente vai ao local, muitas vezes tem casos de prisão em flagrante. Muito obrigada, doutora Ângela. Eu agradeço. Obrigada. E aí, a gente vai ter que, já estamos próximos do nosso horário, assim, né? Eu sei que a delegacia hoje está... inclusive, a gente fez um flagrante agora de maus tratos, infelizmente. Não, que triste, né? Mas que bom que essas pessoas estão sendo punidas, né? Que elas que vocês estão indo atrás, investigando, né? E aí, pelo menos, vai ser uma pessoa livre disso, né? Sim. Muito obrigada e beijo de luz aí para todos e todas. Tá? Obrigada, doutora. A delegacia está à disposição. Tá bom, muito obrigada. Um beijo. Tchau, tchau. E, pessoal da Unicer, olha, vocês acham que acabou a nossa live de hoje? Não, acabou não. Olha só, espera só mais um pouquinho antes de vocês fecharem aí a página de vocês. Os professores da Unicer, com muito amor, em comemoração aos 6 anos da Unicer, a gente preparou um tema muito legal para vocês, um vídeo cheio de amor e de esperança para vocês, né? Vocês sabem que vocês são muito importantes para a gente e que nós valorizamos, nós sentimos muita falta dos abraços e desse contato, né, professor-aluno que nós temos em sala de aula. E aí,
eu vou deixar para vocês um vídeo, tá? Que foi feito por toda a nossa equipe da Unicer, em agradecimento a você que está aí na sua casa, que está com a gente aqui nas lives todos os dias, e eu gosto muito de ver o rostinho de vocês nos comentários. Eu fico muito feliz quando vocês mandam beijos, abraços, e aí eu fico com saudade. Então agora, com vocês, um vídeo de comemoração aos 6 anos da Unicer, dos professores, como gratidão, né? Como uma forma de agradecimento a você, aluno da Unicer. Vamos lá? Quem espera que a vida seja feita de ilusão, pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado para mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. Numa flor que tem espinho, Você pode se arranhar. se o bem e o mal existem, Você pode escolher. É preciso saber viver. 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 Saber viver. Saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver. Saber viver. Tem gente que é tão gente que quando chega parece estrela, irradia brilho. Tem gente que é tão gente que quase nada oculta na fala, que transmite uma fé nas pessoas e no mundo, fazendo tudo girar em tom fecundo. Tem gente que é tão gente que quase doa a alma. É um ser que vai indo, construindo. Tem gente que é tão gente que transforma tudo em calma. Tem um sorriso no falar, uma energia no olhar e vai espalhando harmonia pelo ar. Tem gente que é tão gente que quando por perto faz a gente outra gente. Ah, se o mundo fosse de uma coleção de gente que é gente assim. A vida seria sempre um sopro, um jardim sem fim. Obrigada por essa gente, tão gente que faz a Unicer. É preciso, realmente é preciso saber viver.